Olá, gente. Eu sou Neto Marques. Estamos começando mais um podcast aqui pelo nosso grupo de comunicação Neto Marques, que é o nosso podcast Provoca Ação. E hoje nós temos aqui uma convidada que é procuradora do Estado de Mato Grosso, que é Gláucia Amaral. Ela que é, além de procuradora do Estado de Mato Grosso, ela é conselheira e faz parte do Conselho Estadual de Representante e representa aí o PGE, né, que é a Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso. Gláucia Amaral, muito obrigado pela sua presença aqui no programa Provoca Ação. Muito obrigada, eu que agradeço pelo convite. Faltou uma qualificação minha. Eu sei que são Madrinha tantas. do seu casamento. Somos É compadres. verdade. Estamos compadres aqui, eu e a Gláucia, mas que bom, Gláucia, que você está aqui hoje para que a gente possa estar aí falando um pouquinho do seu trabalho, da sua atuação, da sua representatividade com relação aí à garantia, os direitos das nossas mulheres aqui do estado de Mato Grosso. A gente sabe que você tem um trabalho muito grande, você tem assim uma luta por essas mulheres. E hoje Mato Grosso passa por um problema muito sério, que é essa violência desacerbada aqui no estado de Mato Grosso. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso Provocação. Mais uma vez eu que agradeço. Esse é um tema que nós precisamos tratar. Eu fui presidente do Conselho Estadual da Mulher 2 vezes, permaneço no conselho, estamos com várias ações. Fui presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB, uma comissão que reuniu quase 200 advogadas, e esse trabalho ele precisa ser constante. Tenho escrito artigos recentemente no jornal tratando da raiz do problema. Eu acho que no decorrer da entrevista nós podemos falar. Sim. Quando a gente fala aqui no Conselho Estadual, o que representa e como é o trabalho do Conselho Estadual, Gláucia? O Conselho Estadual decorre, os conselhos em geral, eles são conselhos de direitos humanos, né? Mesmo o Conselho de Contribuintes, o Conselho do Meio Ambiente, ele é formado por metade de órgãos públicos e metade de representantes da sociedade civil. Então, nós temos sentados na mesma mesa, discutindo as políticas públicas. O Conselho Estadual de Direitos da Mulher é quem formula, e esse ano formulará, o Plano Estadual de Políticas Públicas para Mulheres, quer dizer, não trata só de violências. Nós estamos já em curso, tem uma Conferência Nacional de Mulheres convocada pelo governo federal. Todos os municípios de Mato Grosso estão convocados a realizar essa conferência. Alguns municípios já estão realizando. Então, assim, o papel do conselho é bastante importante, mas também como voz da sociedade, ouve denúncias, recebe denúncias e pratica ações de conscientização, porque, de fato, é um tema, um tipo de violência que decorre da estrutura do nosso caldo cultural, do que a gente vive, de onde a gente veio. Quando a gente fala de onde a gente veio, as pessoas às vezes se incomodam. Não, mas eu que aprendi com meu avô, da minha família, ou é Eu natural. nasci assim, vou morrer assim, tem esses detalhes também, né? Exatamente. Mas a realidade, é interessante que a gente esclareça, é que o Brasil e outros países colonizados por Portugal, eles têm uma realidade diferente, que não é a realidade natural e não é a realidade dos outros países. Nós viemos das ordenações manuelinas e filipinas, que eram as leis que vigiam, né, no Brasil, da época da colonização. Na época, em 1500, essas leis eram piada na Europa, de tanto que elas eram ruins. Então, você imagina. Só que para nós, eles falavam assim, será que alguém sobra vivo em Portugal? E havia autorização, por exemplo, de que o marido matasse a mulher em caso de traição. Ah, mas é porque o homem é louco, é porque o homem é isso, é porque... Uma das maiores causas de feminicídio... Causas não, porque não existem causas justificadoras, mas um dos maiores motivos apresentados é a questão da traição. Outro,
era só o homem quem podia terminar o casamento. Isso já é algo realmente que era uma regra mais universal. Onde vemos muitos feminicídios? Quando a mulher quer terminar o relacionamento. Então, nós estamos sim lidando com questões que estavam na nossa legislação, no nosso costume, e que os nossos antepassados foram educados Até o assim. direito da honra acabou, né? Que antigamente, quando a Sim, mulher traiu, o homem tinha o direito de fazer isso, aquilo, acabou. Não existe mais isso aí. e veja como é a estrutura da cultura machista. Quem tem honra? O homem. A mulher não tem honra, porque a mulher é traída até hoje. Mas a mulher era traída. Essa possibilidade, isso é uma coisa que, por exemplo, o Brasil não começou a discutir ainda. A fidelidade masculina. Mas o homem tinha honra. Veja só. Se uma moça de família, virgem, né, que era essa, que era a mulher honesta, ou a A grande viúva, honra, né? solteira, a honra era do pai. Você não estava ofendendo a honra dela. Porque e a gente precisa definir o que é machismo. Eu já sou um pouco mais velha, e quando eu cresci, a palavra machismo era natural, era uma palavra com conteúdo no dicionário, conteúdo científico, e que. E vem lá de trás, né? Exatamente. E hoje você fala machismo, nossa, você é radical. Não, estou definindo uma coisa. Machismo não significa homem. Machismo não significa ódio a homem. Machismo não significa ser homem. Machismo é um tipo de pensamento no qual tudo que é masculino é melhor do que o que é feminino. Então, o homem fica hierarquicamente superior à mulher. Ah, mas isso não está mais na lei? Não, não está, mas está no dia a dia. E longe de falar que o homem ele era antigamente o provedor da casa, da família. Mas mesmo naquela época que o homem era provedor da família, naquela antiguidade que a mulher ficava dentro de casa cuidando do lar, dos filhos, até hoje a mulher, sem dúvida nenhuma, trabalha muito mais que os homens. Porque a mulher, É, além de trabalhar fora, ela cuida de casa, ela cuida dos filhos, ela tem mil funções que o homem não tem. O homem vai trabalhar, volta, chega em casa, se for à tarde, já toma um banho, já deita, vai assistir televisão e a mulher continua com seus afazeres. Quer dizer, a mulher seria uma forma até de ser escrava praticamente do homem, né? Ou da família, porque trabalha demais. O que você acha nessa? e isso, nós temos um estudo nascendo hoje no mundo, nascendo assim, com cerca de 10 anos já, chamado Economia do Cuidado, que abarca tanto as mulheres que estão em casa, mas abarca também diversas profissões que não são vistas. É extremamente interessante. Estados Unidos já está mapeando quais são as profissões que estão lá. Aqui no Brasil se criou um conselho do cuidado. A Argentina fez uma consulta à Corte Interamericana de Direitos Humanos para falar o que é, afinal de contas, esse cuidado. Mas é basicamente isso que você disse. Em relação às mulheres que estão no lar. A estrutura econômica até a Revolução Industrial era, de fato, a mulher em casa, a mulher branca em Branca. casa, e de classe mais alta, né? A mulher branca em casa, porque isso não é uma realidade universal. A gente começa a falar e parece que era assim mesmo, todo mundo. Mas a mulher branca em casa, cuidando dos filhos, a mulher mais pobre também, mas aí ela já tinha que desempenhar algumas funções fora, e o homem na no espaço público, no mercado de trabalho. A Revolução Industrial levou mulheres, crianças, homens, tirou do campo, levou todo mundo para o mercado de trabalho. Então não foi o feminismo que rompeu o modelo tradicional. Nossa economia não se sustenta se 50% da população ficar em casa. Isso é algo que está além da discussão de gênero, de homem e mulher. E aí, nessas condições de igualdade, de acesso universal à educação, da gente enxergar as mulheres como um ser humano com iguais direitos, aí nós ponderamos isso que você falou. Se nós temos dois bancários, trabalham lado a lado no mesmo banco, se apaixonam, se casam.
vão no mesmo carro ou no mesmo ônibus, voltam para casa no mesmo horário. A rotina é essa, ele chega e senta, ela chega e vai. Vê a tarefa dos filhos, porque os filhos continuam sendo da mãe, mesmo com o marido, se for dentro de casa. Vê a tarefa, vê o uniforme. Se você perguntar para a maioria dos... Exatamente. Se perguntar para a maioria, eles não fazem ideia. Vê a alimentação, como é que está. É a mulher que acompanha as crianças no médico, a sogra no médico. Sim. Se adoecer alguém da família dele... A mãe dela, a sogra, sogro... É ela quem cuida. E aí fala assim, mas eu não vejo essa diferença de salário de homens e mulheres. Se recebe uma visita, faz o cafezinho. Exatamente. E ele toma as decisões. Só que essa realidade não é compatível com... nós estamos falando de seres inteligentes, capazes, e ambos vocacionados para outra coisa. Evidente que a realidade já muda. Eu tenho casais de amigos que, por exemplo, ele é um homem de sucesso, sustenta, digamos assim, a casa, mas ela também é uma mulher de sucesso, mas por opção, por gosto, por talento. Todos os dias, 11 horas da manhã, ele interrompe todos os atendimentos no escritório, ele chega em casa e ele que faz o almoço, ele tem o prazer de fazer isso, de cuidar, ele que sabe do... E eu vou dizer, a participação do homem na educação das crianças torna a família mais feliz, ele mais feliz. Ele usufrui. A mulher, a emoção da mulher, aí falando sobre a forma como somos educados. A mulher não pode ficar nervosa. A boa mulher é a submissa, o que é uma loucura, e eu até digo assim, submissão absurdo, não me interessa a interpretação que estão querendo dar hoje em dia, seja teológica, religiosa, submissão absurdo, um acima, outro abaixo. Eu acho que até do ponto de vista religioso meu particular, não é para impor a ninguém. É um absurdo dizer que você está submisso a alguém humano e não a Deus. Então, eu, Glaucia, acho isso, mas é uma questão minha. Mais concretamente, socialmente, o ideal seria a mulher. O que é isso? A mulher cordata, a mulher que me fala. Se a mulher fica nervosa, fala baixo, não fale. Eu já vi uma mãe que o filho tinha... Bom, nós vimos a situação da mãe diante do assassino do filho numa audiência, que a manifestação de emoção dela levou ela a ser presa. A emoção da mulher é reprimida, mas a emoção do homem também é. Homem não chora. Homem não demonstra fraqueza. Tudo isso, o afastamento da naturalidade de ser, aí sim, quem a pessoa é de verdade, a classificação por hábitos que não eram verdade, que nós herdamos de séculos atrás. Isso dessensibiliza, especialmente os homens. E estão repetir que o papel é aquele papel antigo, que na prática também nem existia. Vou citar meu avô e minha avó. Eram fazendeiros no Maranhão, ascendência espanhola, portuguesa e indígena. Meu avô cuidava da fazenda, minha avó coordenava a fazenda, porque assim, minha avó ficava em casa. Sim, com 200 peões para comer 3 vezes por dia. Esse era o cozinhar. Mais filhos, mais coordenação daquela área. Meu avô tocava violino, todos os filhos aprenderam a tocar violino. Minha avó andava com a espingarda todos os dias nas costas. Então, assim, essa história... E ninguém tinha dúvida de que ele, naquela época, era o chefe da família e ela era a esposa. Não existia. Mas existia uma liberdade de ser. O que eu acho, especialmente hoje com as redes sociais, está piorando. Estamos criando estereótipos. E estamos vendo isso explodir, porque isso massacra a emoção de cada um. Isso contamina as relações. Nós estamos vivenciando uma realidade dura. Esta geração, de 16 em diante, é mais machista do que foram seus pais e seus avós. Então, imagina o que vem pela frente.
E a impressão que não, né? Porque hoje é a evolução, a tecnologia, as pessoas já numa cidade já mais evoluída, dá a impressão que não deveria ser assim. Mas, assim, o que que eu quero perguntar para você? Nós estamos aqui conversando com a Gláucia Amaral, procuradora do Estado, que também faz parte aí do Conselho Estadual em Defesa das Mulheres e tudo mais. Mas, Gláucia, a evolução das mulheres. Hoje a gente percebe que as mulheres estão lado a lado, de verdade, com os homens. Não só na amizade, na parceria, mas também na economia, no sustento. As mulheres entraram para o mercado do trabalho e, muitas das vezes, as mulheres ainda têm um provento maior do que os homens. Mas acontece hoje no Brasil, e vamos falar aqui de Mato Grosso, muitos feminicídios, muita morte, homens matando as mulheres. O que que se deu a isso? Será que é a evolução das mulheres? Os homens não querem perder, eles acham que vai perder a esposa. O que que é, na sua opinião, esse aumento e como se deu esse crescimento das mulheres igualando na questão da economia com os homens? Então, em relação à questão econômica, nós temos uma realidade no Brasil. Eu posso estar enganada em relação a esse índice, mas me arrisco a dizer que a maioria das famílias hoje são chefiadas por mulheres, pela ausência mesmo do homem. Às São vezes mulheres, mães. uno, né, Isso, sozinha. exatamente. Em sua maioria, mulheres sozinhas. As mulheres, de fato, entraram no mercado. Foi natural, isso aconteceu no mundo inteiro. As mulheres estão no mercado de trabalho. As mulheres, elas têm uma capacitação maior, até porque ainda estudamos, ainda somos educados. Os meninos são educados para o espaço público. Vai, meu filho, tem coragem, vai lá, faz, palavra de homem e tal. E as meninas ainda são educadas para o lar, muito embora hoje já sejam educadas também para estudar, para as duas coisas. Quando tem menino e menina em casa, ainda encontramos famílias que faz com que as irmãs sirvam os irmãos, o que vai criando uma distorção. Nós conversamos muito com as mulheres, evidente que quem está passando por violência, seja simbólica, seja psicológica, seja sexual, seja a violência física, seja a ameaça de feminicídio, vai se incomodar primeiro com essa situação do que quem não passa por isso. Assim, nós temos uma distinção, alguns fatos que são muito distintos, mas tem uma frase que é bastante interessante. A mulher, o homem, quando sai na rua sozinho, ele tem medo de ser assaltado. A mulher, quando sai na rua sozinha, ela tem medo de ser estuprada. Então, assim, são violências diferentes. Ela é estuprada pela condição de ser mulher. E tem outros fatores. Existe nas relações uma esmagadora maioria de companheiros que matam mulheres. As mulheres são majoritariamente mortas, né, dentro de casa por seus companheiros. Os homens não, na rua, em brigas de trânsito, em questões de tráfico de drogas, na criminalidade comum. Mas por que, então, esses companheiros, que essa é a sua pergunta, né? Eles fazem isso. Primeiro, essa relação já está num ciclo de violência e eles não identificaram. O ciclo de violência não necessariamente acontece lentamente. Nós temos casos de feminicídio em que é algo imediato, nós temos casos de feminicídio em que havia uma relação, mas é algo que nem justificaria, por o caso daquele sobrinho que matou a tia, arrancou o coração aqui no interior. Mas concretamente, mas em sua maioria, o homem se sente invalidado na sua posição de homem. Pode ser porque ela terminou um relacionamento, ele não aceita. Pode ser por uma traição. Pode ser num estopim. Nós já tivemos preso em Cuiabá um homem que matou a esposa porque chegou em casa e o arroz estava sem sal. Isso é o estopim. Mas o que aconteceu ali? Ele é o homem, teoricamente, na cabeça, tudo que foi colocado na cabeça dele, ele é o provedor, ela tem que ficar em casa, ela tem que fazer o que ele
certo que ele E quer. do jeito que ele quer. E do jeito que ele quer. Então, quando nós falamos em feminicídio, o Conselho da Mulher, enquanto estive lá, nós estivemos muito e continuamos solicitando estrutura, treinamento para a segurança pública como um todo, inclusão para as demais secretarias de Estado, assistência social, porque é complexo. O ciclo de violência está instalado, a mulher já apanha, se diz que a vítima de feminicídio apanha toda semana. Há uma estatística que diz, antes que ela seja vítima de feminicídio. Eu acho que assim, também, não cortando cortando Uhum. você, quando chega um caso do homem matar a mulher, um feminicídio ali, já há coisas por trás. Ele já vinha fazendo coisa ali Isso. com ela, que às vezes a mulher fica assim, sem querer levar a público, porque tem medo, ameaças, às vezes ameaça até a família dela, Isso. filhos, né? Sim. Existe a dependência emocional. Nós não estamos falando de um crime comum. Se eu sair daqui e eu for assaltada, eu nunca vi esse criminoso, e é provável que eu nunca mais veja, a minha reação e o meu sentimento é um. Mas, Se for de quem se o convive, homem por quem eu me apaixonei, e que eu e todas as mulheres crescemos para encontrar o príncipe encantado, o homem que quer queira, quer não, é pai dos filhos, o homem que esteve com ela no hospital, o homem que vai no que supermercado, que prometeu, e que ao bater se arrepende, chora, e talvez não seja falso, este homem, ela não consegue olhar como um criminoso comum e nem acreditar que ele vai matar ela. É muito difícil que a mulher espere que isso aconteça. Existe uma situação que eu acho bastante interessante, que a gente explica para as crianças, vou desviando completamente o assunto do feminicídio, mas existe a violência estrutural afetiva. Isso acontece muito com criança. Homens adultos já têm outra conduta. Mas na escola começam os namorinhos. E é um menino, ainda não tem condições de assumir o que ele, né? São meninos, ou não quer mesmo. Paciência. E namora escondido. Namora, ou fica, né? Hoje em dia é o ficar. Hoje em dia já faz tempo. E aí, por algum motivo, aquilo corre o risco de vir a público, ou ela quer uma definição. Qual é a resposta dele? Não, qual é a resposta dele? Violência, né? Ou não? Não. Você se enganou. Nós nunca tivemos nada. Ele nega a conduta dele. Por isso que eu digo que é mais uma coisa de criança, porque uma pessoa adulta normalmente não faz isso. Mas você citou o caso da gravidez aí de pessoas adultas, e a gente explica muito isso para crianças, porque isso na adolescência, para criança não, para adolescente, porque isso na adolescência massacra a menina, porque é um tipo de gaslight. A louca é ela. É tipo, você se enganou sobre tudo que você viveu até aqui. Isso é um tipo de machismo. E quem tem autoridade para dizer se há um relacionamento ou não? Se uma mulher disser que tem, esse relacionamento existe. Se ela disser que não tem, pode ser que ele diga, não, saí com ela assim e todo mundo acredita. Então, para a adolescência, isso acontece muito nas escolas. Mas vamos de volta para a vida adulta, né? Na gravidez, ela engravidou, não tinha um compromisso. Quantos casos de homens que mataram suas amantes para que o casamento, para não aparecer, para não acabar o para casamento não aparecer. Então, assim, há uma, são diversos fatores. A vida da mulher vale menos, a palavra da mulher vale menos, o terminar a relação, o homem não pode ser abandonado, ele sente que ele não pode ser abandonado, é natural. Ele pode abandonar, mas não pode ser abandonado. Exatamente. E ele decide. E se a mulher insistir no relacionamento depois, ela é louca. Depois a decisão interna dele. Mas se ele insistir, ele tá certo
ao ponto, às vezes, até do feminicídio. Então, há uma desigualdade nas relações. Objetivamente, o que leva ao feminicídio? Não posso afirmar numa pergunta que passa por questões psicológicas, que passa por questões culturais. O que posso dizer é, nos países com maior igualdade de gênero, em que as mulheres são respeitadas como cidadãs, em que são vistas de igual para igual, em que nós não temos o corpo da mulher hipersexualizado, como nós temos no Brasil desde sempre, não é de agora, há menos feminicídio. E qual é o problema da hipersexualização? É uma reprovação moral em relação ao sexo? Não. O problema é que ela vai sendo objetificada, e objeto você descarta. A gente estava comentando agora há pouco aqui, falando a respeito aí da questão dos homens adultos, feminicídios, aí nós tocamos assuntos aí do jovem, do adolescente, mas parece que está querendo pegar também os adolescentes. Você viu recentemente que tinha um garoto de 14 anos, se não me falha a memória agora, 14 anos, que estava namorando virtualmente, que matou seus pais, que a tendência era matar o futuro sogro e a sogra. Quer dizer, a coisa está pegando também para o lado da juventude também. E este caso, eu li uma matéria, eu não li um inquérito policial, né? Mas eu li uma matéria que transcreveu, porque a moça também foi presa, inclusive pela Polícia Civil de Mato Grosso, porque é a daqui, né? É de Água Boa. Sim. Eu não li, como eu disse, o inquérito policial, não tive acesso, mas eu tive acesso a uma matéria que fala o que ela dizia para esse menino, para ver o que é o machismo. Para esse menino, não, para esse assassino, né? Que vai ser solto em 3 anos, assim, né? Não, nem vou chamá-lo de assassino, porque ele ainda não foi condenado, mas já não foi julgado, mas sabemos o que ele praticou e estamos aguardando o processo. Parricida, né? É o nome, que é o horror que a gente vê. Mas, assim, o que ela dizia, de acordo com essa matéria? Você não é homem para matar seus pais. Você não tem coragem. Instigando. O machismo, ele afeta as mulheres, porque perdem a vida. Mas ele afeta os homens. Os homens são prejudicados por essa noção de que é homem. Isso assiste razão ao inquérito, me parece, de apontar para essa moça, porque isso é manipulação. Esta manipulação de você não é homem, você precisa ser homem, você vê, há um percentual de mulheres e há, evidentemente, nas turmas de homens também, a utilização desses termos que acaba conduzindo, porque ele quer se provar homem, que é a forma como ainda nossa sociedade foi educada. Então, é um caldo complexo. Continuamos trabalhando no Conselho da Mulher, agora no IBDFAM, que é um instituto jurídico, né? Estarei na comissão da mulher do IBDFAM, e no judiciário acontecem as grandes transformações também, né, de decisões, de visões. Mas o que acontece? Nós precisamos trabalhar a educação e cultura, porque senão nós estamos remando, nós estamos enxugando gelo, nós estamos vendo, e é preciso colocar as redes sociais na equação do aumento do feminicídio. Nós temos digital influencer a título de falar de elegância, ditando comportamentos femininos, dizendo, por exemplo, que a mulher não pode jantar se o marido não chegar em casa. E para mim, isso fere, mesmo que você ganhe mais, sua vida tem que girar em torno do seu marido, quer dizer, a reafirmação do que machismo, adoece, né? E do que adoece as relações. Porque eu já acompanhei vítima de violência, que a briga começou porque o marido estava numa reunião atrasado e estava em reunião, e ela ficou esperando em casa, e aquela tortura, desespero do horário que chega, do não sei o quê. As relações não estão livres.
Ainda está amarrado Ainda está amarrado. Umbilical com E os não homens. é, como disse, machismo não é homem. Machismo não é sinônimo de raiva aos homens. As mulheres também são machistas. Nós fomos educadas da mesma forma. Nós somos educados para acreditar nas mesmas coisas. Quem, muitas vezes, está nas redes sociais atacando uma vítima de estupro são as mulheres. Quem, no dia a dia do trabalho, está enfrentando com machismo as outras mulheres são mulheres. É difícil. Agora, doutora Gláucia, você lida com o direito direto, até porque você é uma advogada, uma procuradora do Estado, né? Se falam muito na justiça, se falam muito, aperta o cinto da justiça, principalmente o governo do Estado aqui fala muito em apertar o cerco aí na questão da justiça, fazer um combate zero aí na questão da violência no Estado. Mas se falam tanto, a justiça atua bastante, mas os homens que estão matando não têm medo. O que fazer para que essas pessoas possam realmente falar, olha, eu não vou fazer isso, tenho vontade até, mas não vou fazer porque a justiça vai ser cruel comigo, eu vou preso, eu vou ficar trancafiado, eu vou sofrer lá dentro. O que está faltando para que esses homens tenham medo realmente da justiça? Porque quando um homem mata uma mulher, olha, o transtorno que deixa para a família, para os filhos. O filho fica sem a mãe, sem o pai, fica um órfão, né? Uhum. Muitas vezes vai ser criado por um avô, por uma avó, que vai com certeza dar todo carinho, todo amor, porque o avô e a avó faz isso, mas às vezes não condiz a realidade ali da conduta do pai, do avô, né? O trauma é para a vida. A vida toda, né? Para a vida. O que precisa fazer, doutora, para que esses homens tenham realmente deixam de fazer isso com as mulheres? O feminicídio, ele é um crime diferente. Quando se instalou a Patrulha Maria da Penha aqui, a criadora, que era uma coronel da brigada, aquela polícia militar chama-se Brigada lá do Rio Grande do Sul, veio e fez uma palestra. Inicial, a polícia militar, e eu tive a oportunidade de assistir. Ela chamou a atenção para o seguinte, tem até mestrado e tal, é uma figura polêmica, mas ela criou a Patrulha Maria da Penha. Ela falou algo que eu jamais esqueci, até porque ela é estudiosa do assunto. Vocês acham que briga de marido e mulher, nós, né? Ela falava como policial militar, é simples de resolver, é de só menos importância. Que os outros crimes, eles são mais importantes, eles que são desafiantes. Eu vou falar para vocês uma coisa. O pior criminoso é o feminicida. Por quê? O ladrão de banco, se você der para ele um carro, o dinheiro em meia hora, ele acredita que ele vai fugir e ele vai embora. Ele não quer aquelas pessoas, ele nem conhece, ele quer o dinheiro. E aí, ele quer a liberdade dele. Uhum. Se foram, e em todas as outras situações, o feminicida, ele está com o que ele quer, a vida daquela mulher. Então, ele se perde desse pensamento razoável que você disse, que é o medo. O que ele está fazendo, existem casos de pais que matam o filho para ferir a mulher. É a chamada violência vicária. Eu já vi casos de um homem que entrou no salão de belezas da ex-esposa, entrou, pegou o cachorro e atirou no cachorro. Animais sofrem também violência. Para vingar da mulher. Para vingar. Então, nós estamos falando de uma situação. Por quê? Porque o que está ferido nele é a masculinidade dele. É como ele vê a masculinidade. Então, nós temos algumas ações. Uma delas, para todo crime, você falou na sua pergunta. Ele precisa ter medo de ser preso. Qualquer criminoso, é a opinião majoritária da doutrina penal, criminalística, de criminologia, os criminosos não têm tanto medo do tamanho da pena. Eu vou assaltar esse carro, coloca a mão no vidro e fala assim, mas eu não vou assaltar porque eu vou ficar 6 anos preso. Se fosse 8, se fosse 10, eu levava. Não,
Tipo assim, eu não levava, mas é só 6. Só eu 6. vou. Não é esse o cálculo. 6, vou ficar 3 só lá. Não é esse o cálculo. O que eles acreditam que eles não vão ser pegos. Então, é a impunidade. É não punir que vou fazer isso, não vai acontecer nada comigo. Essa é a impressão. Inclusive, os agressores de mulheres, eles dizem, pode ir lá na delegacia, pode fazer o BO, não vai acontecer nada comigo. E eu vou te esperar aqui. Eles vão na porta da delegacia, eles vão dentro, iam. Tanto é que tem que ter um policial homem na porta da delegacia. Então, assim, no atendimento perdeu o medo também. Totalmente. Sim, porque não acreditam. Então, a punição é importante. E eu, com esse pensamento, desde que eu sou presidente do Conselho da Mulher, eu digo uma coisa. Mato Grosso, a realidade do feminicida é outra. E está crescendo, né? Todos os feminicidas, todos os casos de feminicídio, todos os feminicidas estão presos. Eles foram presos, eles foram julgados e condenados. E nós tivemos uma transformação, muito embora eu tenha dito que não é a quantidade da pena, mas sim, a pena também tem efeito propedêutico. Primeira coisa que influencia é a punição, é ser preso. Todos foram presos. Eu sou testemunha, delegada Maidel, a Secretaria de Segurança Pública dá prioridade 0, realmente, aos crimes de feminicídio. Para prender, para apurar e prender. A segunda coisa, realmente, a pena. Porque, inclusive num caso que envolveu uma amiga minha, eu soube que ao entrar na delegacia, esse cálculo que eu falei que não é o cálculo que se faz diante de um carro para roubar, o feminicida ainda não foi condenado, mas já está preso há um tempo. Ele disse, bom, tanto que ele era ex-policial militar, tantos anos, não sei o quê, eu vou ficar preso tanto tempo. Virou as costas e entrou. Foi a única coisa que ele falou, ele não falou mais nada na delegacia, nem como matou, nem nada. Mas hoje não é assim. Com a transformação, que foi o pacote antifeminicídio, o aumento da pena para a possibilidade de prisão acima de 30 anos, nós temos visto penas de acima de 40 anos de prisão. E a regra de que ele tem que cumprir tempo de prisão mais do que nos outros crimes. E 50% dessa pena, ou seja, digamos que ele seja condenado a 46 anos, 23 anos, e tem gente sendo condenada a 70 e tal, com as agravantes, até existia. Mas o cumprimento da pena, 50% é em regime fechado. Ele não vai sair. 23 anos, 50%. 50%. Pois é, o tal da atenuação, né? Mas antes era um terço. E era aí dava 3 anos, 6 anos, porque o máximo era 30, aí não aplicava a pena máxima. E aqui em Mato Grosso... Com 39 já saía, né? Isso, exatamente. E aqui em Mato Grosso, nós temos visto penas altas, porque isso precisa impactar a sociedade. Tem que dizer. Então, assim, ele precisa ser punido. Ele precisa ser punido. E a pena, ela precisa causar a sensação de punição. Não pode causar a sensação de prêmio. Só vou ficar 3 anos. Não. Ela tem que ter a sensação de punição. Então, eu me filio à corrente de que não é necessariamente o aumento de pena que vai resolver o problema, e sim a efetiva punição. Ele tem que ser pego, ele tem que ser condenado. Mas há situações, especialmente crimes com forte raiz cultural, e o feminicídio é totalmente com raiz cultural, ele precisa da pena mostrar para todos que ele vai ficar preso. E ele vai. Um homem de 40 anos, um homem de 20 anos, que ele pratique feminicídio, ele tem o potencial de ficar quase 25 anos, 30 anos, 35 anos na cadeia, conforme as circunstâncias. Então, de fato, hoje a lei mudou, ela mudou recentemente, foi iniciativa de uma senadora mato-grossense, Margarete Busetti,
que eu diria que é aquele exemplo de ninguém acreditava, ela foi lá e fez. Mas é o seguinte... Tem que ser cumprida agora a lei, né? Exatamente. Precisa aplicar. Precisa Mas aplicar. mesmo que não se carregue, digamos, por causa das circunstâncias do crime, na pena, aumentou tranquilamente para uns 20 anos de prisão em regime fechado. Não é saída, não é trabalhar fora, não é dormir na prisão, é em regime fechado. Então, isso precisa ser propagado. Primeiro, todos os feminicidas foram presos, foram entregues à justiça. Sim, eu acho que a cadeia tem que ser um lugar que quem cometeu um crime, ele tem que chegar ali e falar, olha, aqui nunca mais eu quero voltar, que é ruim. Mas a gente vê coisa descompassa aí, que a gente observa, eu não vou citar o nome, mas tem um desembargador aqui do Mato Grosso, que ele está todo o tempo aí reunindo, fazendo encontro, indo para a mídia, que tem tantos presos, que a cadeia está apertada, que lá tem que ser mais bem tratado. Será que esse desembargador está indo na casa dos familiares que foram mortos para ver como é que está a família lá, se está perecendo, se está precisando de alguma coisa? Eu não sei esse descompasso aí desse desembargador, mas esse não é o assunto aqui. Eu só entendo que a cadeia deveria ser um lugar ruim, para que as pessoas não quisessem voltar. E a gente vê muitas pessoas que passam por lá, saem, voltam, sai, volta. Por quê? Então não deve ser ruim. Nós só temos um problema nessa questão, que é o seguinte: o que contém a violência não é outra violência. A violência ensina mais violência. Sim, com certeza. Inclusive, as crianças que assistem os pais baterem nas mães, elas vão reproduzir. Então, a questão da prisão, ela precisa ser rígida, ele precisa entender que está num processo de punição. Mas, conforme o tratamento, ele vai sair de lá igualzinho e ele vai voltar. Então, respeitando todas as opiniões, mas, assim, realmente é necessário que a gente tenha uma atenção, mas especialmente, vou citar o exemplo do Canadá. O Canadá faz uma distinção lá, só que nosso sistema penal é completamente diferente, né? Então, mas vamos citar. Ele faz uma distinção que, ao entrar no sistema prisional, eu não sei nem se a nossa Constituição permitiria isso, até porque nós temos uma fase anterior. Eles analisam, realmente é bastante diferente. Eles fazem o perfil neurológico e psicológico do detento. Uhum. O que acontece? Eles separam. Eles separam. Faz uma triagem. Eles separam as penas daqueles que, por exemplo, são psicopatas irrecuperáveis. Tem o transtorno de personalidade antissocial. Eles não ficam com os outros. E eles investem nos outros. Nós temos hoje investem na recuperação dos demais. Porque existem os recuperáveis. Todo ser humano pode ser recuperado. Em tese. Porque um assassino em série, que ele seja psicopata, que já se constatou que a estrutura neurológica dele é aquela, a gente não tem como, física, né? Sim. Então, assim, isso nós não fazemos. Mas existe uma iniciativa do CNJ, com base em estudos, até de um professor PhD, que estuda isso na Europa, estuda na África, estuda em outros países, que ele traz. E aqui em Mato Grosso nós já temos 1 ou 2, eu não sei o número, vou pecar, de grupos reflexivos para os homens que não são os condenados, que não sejam pedófilos, não sejam feminicidas e não sejam estupradores. Os demais que estão no ciclo de violência, veja bem, condenados, não é que eles serão absolvidos, mas parte do cumprimento da pena é estar nesse grupo reflexivo, e aí, com a condenação é obrigatório, conduzido, não são aquelas palestras, conduzido de uma forma diferente, em outros estados isso se aplica. E o que acontece com o crime de violência de gênero, violência contra a mulher? Ele é reincidente. Ainda que ele se separe daquela mulher, na próxima ele vai repetir. Sim. Na próxima. E a mulher também, a vítima, ela tende a procurar o mesmo perfil.
porque, infelizmente, é uma questão psicológica. O que acontece? Depois deste grupo reflexivo, que também não é um tratamento psicológico, esses criminosos que diríamos estão numa fase mais leve, muito embora eu não ache leve espancamento, eu não ache leve a humilhação, eu não acho leve, eles são levados a repensar o assunto. Até a violência psicológica é horrível. Não, a violência psicológica é terrível, e ela normalmente está presente em vários. E ela o que acontece? Esses homens, e muitos deles, ao terminar esse grupo reflexivo, planejado nos moldes do CNJ e etc., esses agressores, eles deixam de ser agressores. Eles passam a pensar diferente. Eles são levados a refletir que dentro da masculinidade não necessariamente existe violência. Mas isso é um trabalho longo. E é por isso que realmente é com os condenados. E, de fato, hoje o Brasil está fazendo algo mais ou menos semelhante, então, ao Canadá. Mas é muito incipiente, ele ainda não está instalado. Como eu disse, eu acho que no Mato Grosso tem um ou dois. Embrionário. Nós temos uma instituição aqui no Mato Grosso que já instalou, e que foi a Polícia Militar, e que ao final desse procedimento, uma psicóloga testemunha em palestra dizendo que o policial disse o seguinte: eu queria ter tido isso desde o primeiro dia e nunca mais saí. Justamente. O programa Provocação está conversando aqui com a Gláucia Amaral, para que a gente possa encerrar aqui este nosso bate-papo. Eu queria apenas perguntar para a Gláucia, com relação a que ela é presidente do Conselho Estadual. Não, eu sou membro hoje. Membro, né? Membro do Conselho Estadual das Mulheres aqui do estado de Mato Grosso. Está tendo alguma programação, alguma coisa? Parece que você estava me falando que em dezembro estaria criando aí uma nova data especial. Como que é essa nova data? E o que está acontecendo hoje no Conselho? Então, na realidade, não é uma nova data. O Conselho já fez essa ação, mas nós estamos pretendendo fazer uma ação maior. Sempre acreditamos na necessidade na questão de violência contra a mulher, nós temos que conversar com as mulheres e com os homens. Questão de gênero. Em 6 de dezembro é o Dia Mundial, é o Dia Nacional e é o Dia Estadual do homem se manifestar pelo fim da violência contra a mulher. Essa data surgiu por conta do chamado Massacre de Montreal, no qual um homem foi até a escola de engenharia. Era o primeiro ano que se aceitava mulheres na faculdade de engenharia. E ele invadiu uma sala de aula armado, e ele separou as mulheres dos homens e ele matou todas as alunas. E ele se suicidou antes da chegada da polícia, e na carta dele dizia o seguinte: se não aceitassem mulheres na faculdade de engenharia, ele teria passado no vestibular. Então, veja o raciocínio: a mulher está ocupando meu espaço. Neste dia, os homens canadenses revoltados fizeram uma marcha com um laço branco no peito para dizer: nós somos pelo fim da violência contra a mulher, nós não concordamos com isso. E é importante que o homem se manifeste. Existe uma frase que fala assim: não basta não ser racista, tem que ser antirracista. O mesmo é o machismo. Nós precisamos, todos, homens e mulheres, nos conscientizarmos do que é o machismo, do que está acontecendo na nossa sociedade e nos posicionarmos. Já trouxemos a polícia, contamos já com aceite, estamos trabalhando com a Polícia Militar, que já foi parceira do Conselho da Mulher nessa ação, o Corpo de Bombeiros ontem, a Polícia Civil, e estamos avançando em reuniões com outras instituições, mas não só. É toda a sociedade que queremos para esta data. Mas antes de dezembro, nós temos, vai ocorrer a Conferência Nacional das Mulheres, está ocorrendo nos municípios do interior as conferências municipais. No segundo semestre teremos a conferência estadual, vai ser no CDL, quando tivermos a data já vamos fazer, está sendo estruturado ônibus para trazer as mulheres, para que as mulheres do campo, das cidades,
as mulheres indígenas, digam quais são as necessidades das mulheres de Mato Grosso para construir o Plano Estadual de Políticas Públicas para Mulheres. Então, quem quiser se inscrever, já tem no site da Conferência Nacional, já consegue se inscrever. E estamos também planejando palestras para um ciclo de palestras para homens e mulheres em todas as secretarias de Estado. Já pedimos apoio, inclusive, ao secretário de Estado de Assistência Social para a gente articular. Aí vocês vão na secretaria e fazer essas palestras, porque o Estado tem milhares, dezenas, centenas de milhares de servidores. São propagadores. Nós temos no Brasil a cultura, muita gente fala assim, nós temos que educar as crianças para ver se lá os netos vão se modificar. Nós temos que seguir o exemplo. Evidente que transformações profundas são longas, mas nós temos que seguir exemplos dos outros países. A Austrália teve um aumento gigantesco nos casos de estupro, formatou um curso sobre consentimento, não sei dizer se só o consentimento é o nosso problema. Acho que o nosso problema passa muito por objetificação da mulher, do corpo feminino, está disponível, né? Sim. Disponível, inclusive, para avaliação. É muito interessante. A pessoa está lá, nunca pisou numa academia, nunca se cuidou, mal se cuida. Olha lá e fala assim, como a gente viu, meu Deus, com a Yasmin Brunet, nacionalmente. Ela já tá meio baranguinha, seu cabelo. Que isso? Quem é você para dar opinião sobre qualquer pessoa? Então, assim, esse é o reflexo do corpo da mulher estar disponível. Mas a Austrália criou esse curso, levou para as escolas, levou para as empresas, levou para as igrejas, levou para as instituições públicas, e em 3 anos o índice de estupro diminuiu radicalmente. Eles controlaram isso. Então, nós temos que acreditar na propagação do conhecimento da cultura. Isso. Para a gente encerrar, nós falamos aqui, né, com a Glaucia Amaral, que é procuradora do Estado de Mato Grosso. Glaucia, agora você pode olhar aqui na nossa lente do Provoca, nesta lente aqui, e falar e fazer a sua mensagem final aí ao nosso telespectador. Bom, a mensagem final, que a gente nunca planeja, mas é que, ao sinal de qualquer violência, não aceite o primeiro tapa para a mulher. E para o homem também, perceba que se você já está praticando violência patrimonial, quebrando coisas em casa, muito nervoso, procurem um auxílio profissional, psicológico, para vocês resolverem. Ou se não houver solução, a melhor solução é a separação. E para a educação dos meninos e meninas, das meninas, independência intelectual, então vão às escolas, vão ter curso superior, pós-graduação, bons salários, independência financeira, independência emocional, porque a dependência emocional é o fator da mulher não sair do ciclo de violência. E para os meninos, independência intelectual também, independência financeira e independência emocional. Não se engane. O homem que é praticante, que é agressor, ele também não tem saúde psicológica, ele também não tem segurança, ele também não tem contato consigo mesmo capaz de resolver. Então, independência. Essa é a saída para todo mundo que está em casa. Doutora Glaucia Amaral, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso podcast Provoca Ação. Gostaríamos de deixar o convite estendido para que você possa voltar aqui e esclarecer mais para a gente e a gente aproveitar bastante o seu conhecimento. Provocação, site Voz MT está à sua disposição. Eu que agradeço mais uma vez o convite. Estamos encerrando mais um Provocação aqui pelo site Voz MT. Você pode assistir este programa qualquer hora de manhã, à tarde e à noite, pelos nossos canais de comunicação, pelo site Voz MT, pela MT Transparência, pelo YouTube e também pelo nosso Instagram. Até o próximo programa. Um grande abraço a todos.